o governo não pode anunciar um processo de suspensão brutal de bolsas, um processo de cortes, de ferimento da autonomia básica das escolas, universidades e por aí vai, a gente não fazer nada. Só que existem alguns problemas que a gente tem que lidar. Por exemplo, nos últimos 13 anos, as entidades estudantis representativas viveram um sono anestésico. Então, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, as UEEs, que são as entidades estudantis a nível estadual, elas foram paralisadas e se transformaram basicamente em correios de transmissão da política do governo petista. E aí, a tal nível tão brutal que essas entidades defenderam, por exemplo, a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública, mas de direito privado, que se configura como uma forma de privatização do ensino superior e de ataque à autonomia universitária, e o modelo do Futurice, em vários aspectos, é muito parecido com o modelo da EBSER. Então, nós tivemos entidades dos estudantes, deveriam representar os interesses dos estudantes, que defenderam EBSER, que defenderam o REUNE, que foi um modelo de política educacional orientada pelo Banco Mundial, que defenderam de maneira crítica o ProUni, e que garantiram que o grosso da expansão do ensino superior no período anterior fosse para o ensino superior privado e não público, formando grandes tubarões da educação. Então, essas entidades, que são instrumentos fundamentais de luta, elas começaram a acordar agora desse sono anestésico. Eles se acostumaram com 13, 14 anos de gabinete, e aí a temperatura do gabinete para a rua é muito diferente, né? Para se aclimatar, demora um pouco. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o grosso da população brasileira, da classe trabalhadora, não está saindo às ruas contra o governo Bolsonaro. Por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque parte substancial dessa população votou em Bolsonaro. Não vamos se iludir e achar que só quem votou em Bolsonaro foi a classe média, porque não tem tanta classe média assim no Brasil, né? E o grosso da parte significativa da classe trabalhadora votou em Bolsonaro e, embora esteja insatisfeita com o governo, não constitui ainda um processo de oposição. O Ferrez ontem aqui falou muito bem. Não vamos se iludir e achar que porque no Rock in Rio, que custa R$3.000 o ingresso, todo mundo mandou, e Bolsonaro, enfim, vocês sabem o resto, não é porque o grosso da população está contra o governo Bolsonaro. Há um processo ainda de politização, de trabalho de base, muito longo, para, primeiro, criar um processo de oposição passiva, que é sempre o momento inicial de deslocamento de bases dessa população trabalhadora do governo Bolsonaro, e, de segundo, de oposição ativa ao governo Bolsonaro. Esse processo ainda está muito longo. E o terceiro, e acho que fundamental, as organizações hegemônicas do movimento estudantil, no último período, falharam de maneira miserável em organizar os estudantes do setor privado. Inclusive, fizeram algo que é absurdo, que é defenderam de maneira quase que religiosa e acrítica programas como o ProUni, que encheu essas unisquinas de estudantes, e nem sequer deram prioridade a organizar DCEs, DAs, movimento estudantil nessas unisquinas, nessas escolas técnicas. Então, você criou uma massa gigantesca de estudantes, inclusive oriundos da periferia, em sua imensa maioria, que foram para essas unisquinas, nos cursos de economia, de administração e contabilidade, e ouvir determinadas coisas, como, por exemplo, o mercado é maravilhoso e o Estado é horrível. Aí você tem muitos desses estudantes, hoje profissionais, que hoje voltam em Amoedo, ou Henrique Meirelles, ou Kim Kataguiri, né? É isso. Então, esse processo de organização dos estudantes da rede privada ainda é um processo a ser feito. E que é um processo muito dificultoso, porque rede privada funciona no estilo ditadura. Não pode organizar DCE, não pode entrar para fazer uma panfletagem. Quem estuda ou estudou em universidade privada sabe como é isso. O máximo, as católicas têm um nível de liberdade maior, dá para organizar movimento político lá, mas nas privadas mesmo da vida, o negócio é sinistro, assim, resumo da ópera. Então, a gente vai demorar um pouco para conseguir. Eu acho que o movimento estudantil, ele cumpre uma função de ativar a temperatura política das ruas, agora, sem a ilusão vanguardista de que o movimento estudantil vai conseguir, agora, reverter essa paralisia dos últimos anos, vai conseguir reverter de maneira imediata, e que o movimento estudantil, por si, vai conseguir derrubar a política da burguesia expressa no bolsonarismo, sem arrastar
o grosso da população, da classe trabalhadora desorganizada, que não está nas ruas. E não é de agora, é desde o impeachment. É importante lembrar que quem saiu nas ruas contra o impeachment foi basicamente gente que já é organizada, gente já é militante. A população não organizada ficou assistindo de casa aquela palhaçada entre coxinhas e mortadelas, basicamente. Então, a gente tem um trabalho que é muito, muito difícil. Só para vocês terem uma ideia do nível de drama que a gente vive. Os estudantes fizeram uma campanha para mostrar os projetos de pesquisa que existem na universidade para justificar a existência da universidade. Se foi necessário fazer isso, isso significa que, para o grosso da população, a universidade não faz sentido. Então, a gente passou 13, 14 anos de um projeto político anterior em que esse trabalho não foi feito e que agora, de maneira desesperada, atabalhoada, a gente vai correr atrás do tempo perdido para mostrar para a tia que vende tapioca, para seu Zé, que é pedreiro, que o dinheiro público gasto na universidade não é à toa, que tem alguma utilidade. Então, é um trabalho longuíssimo e que exige paciência, seriedade e muita criticidade.